Nenhum dos seus discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Amém. Preste bem atenção nessa passagem bíblica, profeticamente para a tua vida. A Bíblia diz, amado, que aqueles homens, Jesus ele havia já sido levado para a cruz do Calvário e havia morrido, e os discípulos ainda não tinham visto alguns milagres do Senhor depois disso. A Bíblia diz que naquele momento, quando o Senhor ele estava se preparando, aqueles homens estavam se preparando, a Bíblia diz, amado, que um dos homens chamado Simão Pedro ele estava próximo, aleluia, da embarcação. A Bíblia diz que Simão Pedro, ele não era nada mais, nada menos do que uma pessoa que gostava muito de pescar. Era um homem que era admirado por aquilo que ele fazia. Ele era doutrinado a estar pescando, a estar manifestando a grandeza de Deus através da pesca. E isso é tão interessante, amado, que eles estavam um pouco preocupados com aquilo que estava acontecendo. Durante todo o tempo que Jesus foi levado para a cruz do Calvário, ele se posicionou, e quando ele se posicionou, eles não viram mais os milagres do Senhor sobre a vida deles. E a Bíblia diz, amado, que naquele momento, aleluia, Simão Pedro ele estava ali com o pensamento em voltar a pescar. Mas lembra comigo, Jesus Cristo já tinha chamado Simão Pedro para ser o quê? Um pescador de homens. Deus já tinha manifestado sobre a vida dele, a grandeza dele, trazendo a excelência sobre a vida de Simão Pedro. Mas algo mexeu, aleluia, comigo hoje, quando eu estava meditando nessa passagem, amado, e eu acho essa passagem tão linda e tão maravilhosa, que muitas das vezes nós passamos e nós lemos várias vezes essa passagem, mas nós deixamos passar despercebido algumas coisas. Quando você vai lá no verso 2, ele diz assim: estavam juntos Simão Pedro. Vamos contar comigo? Simão Pedro, primeiro, olha isso, primeiro, depois quem? Tomé, segundo, chamado Dídimo, depois Natanael, depois Natanael de Caná da Galileia, que era o terceiro, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. A Bíblia não está falando aqui, mas em outros capítulos ela fala que era Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, e mais dois dos outros discípulos. A Bíblia não fala quem eram esses outros dois. Total, quantos dá? 7 homens, 7 profetas, 7 homens escolhidos por aquilo que Deus tinha determinado sobre a vida deles. E eles tinham algo sobrenatural, preste bem atenção nisso. Eles tinham algo, amado, que estava dentro dele. A Bíblia diz que Simão Pedro ele se posiciona e ele diz assim: olha, eu estou incomodado com isso. Talvez você está olhando para a tua história, para o teu dia a dia, para a tua vida, e olhando para você mesmo e dizendo assim: olha, eu estou incomodado com o que está acontecendo. Por que eu estou incomodado com o que está acontecendo? Porque tudo aquilo que eu estou vivenciando hoje, amado, aleluia, parece que o Senhor não está no controle da minha vida. Parece que o Senhor não vive, ou não está sobre a minha direção, ou não, sabe, amado, quando você passa por uma fase, parece que você ora a Deus, você pede a Deus e Deus não responde para você. Deus não fala. E isso é tão interessante, amado, que aqui os discípulos estavam passando pela mesma fase. Isso significa que eu e você podemos passar por fases que às vezes Deus não responde para nós. E às vezes Deus está tão perto de nós, mas parece que a gente pede para Deus e Deus não fala conosco. Ali tinha 7 discípulos, Simão Pedro estava incomodado com aquilo. Amado, quem é que nunca ficou incomodado? Quem é que nunca viveu, amado, momentos na sua vida que olha para você mesmo e fala assim: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? De que maneira eu vou fazer? A Bíblia diz que Simão Pedro, amado, ele sabia fazer o que? Pescar. Então ele se posiciona, ele entra, aleluia, no barco, e ele fala para aqueles outros irmãos que estão ali: olha, vamos pescar, eu vou pescar. A Bíblia diz que os outros 6 que estavam com ele, falou para ele: olha, nós vamos juntos, eu também vou. Eu não vou ficar aqui parado não. E a Bíblia diz que ele se posiciona, amado, e eles vão pescar. Eles entram, aleluia, dentro do barco junto com Simão Pedro. E quando eles vão na embarcação junto com Simão Pedro, chega, aleluia, na madrugada, porque todos sabem que é muito melhor você pescar na madrugada. E eles se preparam, eles passam a noite inteira, aleluia, ali na posição, tentando pescar, tentando acontecer, e nada vem acontecendo. Quem é pescador sabe o que eu vou falar. Normalmente você vai no lugar mais profundo, você vai no lugar mais distante, para que você possa pescar. E quando você vai no lugar mais distante, amado, normalmente você lança a rede, e você com a embarcação, você vai trazer daquela rede, pensando você que a rede vai chegar cheia, mais próximo da praia, não é isso?
aleluia, e preste bem atenção, quando você vai vindo, aleluia, eu perguntei para ele, porque o pai dele é pescador, e ele sabe o que eu estou falando, quando ele vai trazendo aquela rede, a rede normalmente ela vem cheia de peixes, mas naquela noite, especificamente, amado, além da preocupação de Simão Pedro, além da preocupação daqueles outros discípulos que estavam ali, eles estavam incomodados, porque nada estava pairando naquele lugar, amado, um silêncio total, nada estava acontecendo, as coisas que estavam por vir na vida deles, eles não sabiam. Jesus Cristo já tinha sido entregue na cruz do Calvário, o milagre, amado, estava sendo preparado para trazer a existência. A Bíblia diz, amado, que naquele momento aparece um homem na praia, quando eles estão vindo e chega próximo da praia, a Bíblia diz até a metragem que eles estavam próximo da praia. Por que você acha que a Bíblia diz a respeito da metragem? A Bíblia diz que era 90 metros. 90 metros, amado, significa que havia um projeto de Deus. Deus esperou a noite inteira para falar com eles. Talvez se você está aqui e você está dentro do teu espírito, dentro da tua alma, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Deus vai falar com você. Deus vai trazer a excelência dele sobre você. Chega, deixa eu profetizar sobre você, amado. Aleluia, chega desse marasmo na tua vida, desse silêncio que parece que não acontece mais, dessa frieza espiritual. Isso estava acontecendo com aqueles discípulos. 7 deles já não tinham mais, aleluia, mansidão, já não tinham mais graça, já não conseguiam mais viver, amado, aquilo que ele tinha como promessa. Deus já tinha prometido para eles, eles já sabiam o que ia acontecer na vida deles, mas, aleluia, chegou o tempo do silêncio. Quem nunca passou por um tempo de silêncio? Quem nunca viveu um momento de silêncio de Deus, amado? E silêncio de Deus dói demais. Simão Pedro começou a ficar incomodado, até porque Simão Pedro, ele era mais sanguíneo, ele era um cara ativo, uma pessoa ativa. E como é difícil, amado, uma pessoa que é ativa, os homens sabem o que eu estou falando, uma pessoa ser ativa, aleluia, se de repente está mais calma, a situação está mais assim, sabe, ele quer fazer alguma coisa, mas não consegue força, não consegue agir, não consegue, aleluia, a manifestação. A Bíblia diz, amado, que naquela noite, aleluia, Jesus esperou, aleluia, aquele barco chegar mais próximo. Preste bem atenção, 90 metros de distância. Jesus está, aleluia, próximo daquele rio, da onde estava a embarcação, e ele ficou esperando. Quando chegou de manhãzinha, a 90 metros de distância, Jesus olha para eles e a Bíblia diz que eles não reconhecem Jesus. Sabe por quê, amado, que eles não reconhecem Jesus? Porque, aleluia, as coisas que estavam acontecendo na mente e na alma não deixavam eles enxergarem o que Deus ia fazer na vida deles. E é assim mesmo, o inimigo muitas das vezes cega o nosso entendimento para que a gente não veja a mão de Deus. Nós podemos estar 30 anos na igreja, podemos estar 40 anos na igreja, mas enquanto nós não entregamos o nosso ser a Ele, nada acontece na nossa história. Discípulo, amado, ele estava andando, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que Jesus tinha prometido que ele iria voltar, ele sabia que as coisas iriam movimentar os céus e a terra. A Bíblia diz que naquele momento, aleluia, Jesus olha para eles e pergunta uma coisa muito simples para eles, aleluia: vocês têm peixe aí para mim comer? Vocês têm peixe aí? Imagina, amado, aqueles homens dentro do coração, dentro da mente, com o projeto de passar a noite inteira pescando e as coisas não aconteceram. A noite inteira, aleluia, trazendo a existência, as coisas não aconteceram. Preste bem atenção, amado. Talvez você dentro do teu espírito, dentro da tua alma, você está desse jeito: Senhor, eu já projetei no ano de 2010, no ano de 2015, e as coisas não aconteceram na minha vida. Se eu ser profeta na tua vida, deixa eu ser profeta, meu irmão. Eu não sei se você está aqui hoje cheio da glória, cheio do poder, cheio da autoridade de Deus, mas eu quero ser profeta. Tudo aquilo que você perdeu no teu passado, Deus vai te restituir em nome de Jesus de Nazaré. Aquilo que talvez você está passando na tua história, amado, aleluia, é algo sobrenatural. Deus permitiu para ver até onde você vai. Talvez você está andando na tua força, talvez dentro do teu coração e dentro da tua alma você está lutando, você está indo contra a maré e dizendo: Deus, eu estou arrastando, aleluia, a minha rede a noite inteira e as minhas coisas não acontecem. Talvez você está desse jeito. Talvez você está olhando para você mesmo e está dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre na minha história. Eu preciso que esse projeto que eu tenho dentro do meu coração aconteça na minha vida. A Bíblia diz, amado, que aqueles homens ficaram ali. Aleluia. E a Bíblia diz, amado, que eu não sei se você percebeu, um deles, ele tinha até a roupa. Ele fica só com, vamos dizer assim, com uma bermuda sobre ele. Isso não era normal. Não era normal. A Bíblia diz, amado, que aqueles homens, eles estão cansados a noite inteira. Cutuca o teu irmão e fala assim para ele: você está cansado?
inteira. A noite inteira. Cansado de viver aquela situação. Talvez você está aqui hoje e você está falando assim, mas bispo, eu já escutei tanto essa palavra. Eu já ouvi tanto essa palavra. E as coisas não acontecem na minha vida. Preste bem atenção. Vamos continuar para você. Daqui a pouco eu vou começar a pregar para você. A Bíblia diz que naquele momento ele se posiciona. E aquele homem pede para ele, aleluia, um peixe. Aí eu pergunto para você, quantas vezes Deus às vezes usa estratégia de pedir algo para você? Quantas vezes Deus usa de estratégia para chegar para você e pedir alguma coisa? Não que Deus vai querer aquilo, porque Deus não precisa nada do que é teu. Às vezes o Senhor ele honra você, amado, por aquilo que você tem a disponibilidade de abrir o teu coração. A Bíblia diz, amado, que Deus chegou para Abraão e disse para Abraão, Abraão, eu quero teu Isaac. Isaac vai lá e Abraão vai lá e entrega Isaac, eu não quero o filho dele. Ele se posiciona e entrega o filho. E Deus não deixa acontecer nada com o filho. Sabe por quê? Porque a promessa não morre, a promessa vive. Aleluia. A Bíblia diz que naquele momento a grandeza de Deus se estabelece sobre ele. De uma forma sobrenatural. Aleluia. Aquele homem ele vai e ele pergunta. Ele está na praia, ele está 90 metros. Diga comigo, 90 metros. Independente da distância que você está, amado, Deus ele reconhece você aonde você está. Amém. Independente da distância que você está, Deus sabe o trabalho que ele tem sobre a tua vida. Deus sabe muito bem a hora que ele vai. Oh glória! Ele sabe muito bem quando chegar em você, amado. De longe ele grita, ei, dá um peixe aí para mim. Eu imagino Simão Pedro. Vamos entrar na carne aqui um pouquinho. Aleluia. Vamos entrar na carne. Imagina aquele homem lá dentro, amado, puxando a rede e nada acontecendo. Ele deve ter olhado e falei, esse cara está pedindo o que aí para mim? Ele está pedindo o que para mim? Eu não tenho nada, a noite inteira eu pesquei. As coisas não estão acontecendo na minha vida. Talvez no ano de 2016 você está dizendo assim, Senhor, nada aconteceu na minha história. Eu orei, eu jejuei, eu busquei e a coisa não mudou. Amado, eu posso dizer isso para você porque eu sei o quanto é difícil. Passar por um ano, aleluia, onde muitas das vezes Deus não fala nem com você, você vai falar, Jesus, o que está acontecendo? Eu tenho feito a tua vontade, mas as coisas não têm acontecido. A Bíblia diz, amado, que ele pede para aquele homem, aleluia, um peixe. Simplesmente um peixe. Mas só, sabe o que acontece? O homem grita para ele, ei! Vamos lá. No verso 5, ele diz assim, e eles perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam o quê? Não. Deixa eu abrir um aspas para você aqui. Quantas vezes pessoas já olharam para você e disseram não? Sabe por que às vezes vem não? Porque às vezes não chega a hora. Aquele homem recebeu aquilo dentro do espírito e dentro da alma, mas olha isso, ele respondeu que não. Sabe qual foi a resposta dele? No próximo versículo. Ei, você está aí? Amém. Eles olharam e falaram assim para ele, aquele homem que estava na praia, a 90 metros de distância, você tem alguma coisa para mim? Ele disse, não tenho nada. Talvez ele falou até na ira, não tenho nada, mas aquele homem vira para ele e fala assim, ei, sabe por que você não tem? Porque você não lançou a rede direito. Lança a rede pelo seu lado direito que você vai ver. Aleluia. Um homem deve ter olhado para ele, talvez João deve ter olhado para Pedro e falado, Pedro, que negócio é esse, Pedro? Pedro falou assim, peraí, nós jogamos a noite inteira e nada aconteceu. As coisas é assim mesmo, amado. Talvez você está esperando durante anos e as coisas não acontecem, mas a tua fé traz a grandeza de Deus sobre o teu coração. A Bíblia diz que naquele momento aquele homem pega, aleluia, você fala assim, tá bom, é pro lado direito, nós vamos jogar. E eles pegam a rede, eu fico imaginando, amado, porque eles já estavam recolhendo a rede. A rede já estava dentro praticamente do barco, porque eles estavam praticamente a 90 metros de distância da onde eles iam para o barco. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Talvez a glória de Deus para se manifestar sobre a tua vida está a 90 metros. Aleluia!
No meio do caminho, se você para, nada acontece sobre a tua vida. Presta atenção nisso. O que Deus está falando para você, não desistir, ainda que você não tenha enxergado nada, ainda que você não tenha visto nos seus olhos. Milagre vai acontecer na tua história. Milagre vai acontecer na tua história. Deus, Ele não faz nada, amado, nada sem antes Ele provocar uma situação. Cutuca a pessoa que está do teu lado. Se você está passando por uma situação, se Deus provocou uma situação, é porque Ele vai te honrar no meio do caminho. Eu estou sendo profeta para você, dizendo para você: o teu projeto está a 90 metros de você, para que você receba aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Talvez a direita, a esquerda, as pessoas que estão na frente e atrás. A Bíblia diz que haviam 7 dentro da embarcação, 7 discípulos. Vem comigo. Pessoas que conheciam a palavra. Pessoas que conheciam os milagres que Jesus Cristo já tinha feito. Talvez você está olhando para mim e está dizendo assim: mas eu conheço os milagres. Eu já vivenciei um milagre. Eu vou dizer para você: você não viveu nem 1% ainda. Nem 1% daquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Diz a palavra, amado, que Ele fala assim para eles: lança do seu lado direito. Sabe o que Ele está dizendo assim? Não desista do seu projeto. Ele está dizendo para aqueles discípulos que estão lá na embarcação: abre a gaveta da incredulidade, tira para fora a rede e lança. Tira para fora. Mas peraí, eu não tenho nada, eu não estou falando que você tem que ter. Você tem que ter fé. Porque quando você tem fé, Deus move os céus e a terra para honrar você. Eu tenho dito aqui, amado, que da onde não tem, Deus cria para você. A Cibele contou um testemunho aqui. Mas que eu nem fiz, não tem problema, meu Deus faz por você. Aleluia. Aleluia. Eu já prego há 25 anos. Eu nunca vi Deus perder uma batalha. Nunca vi. Se Deus permite falar um não para você, é porque Ele sabe que aquilo ali não vai ser bom para você. Ele sabe muito bem que não vai ser bom para você. Mas se Ele fala assim, pode levantar Sambalat e Tobias, Deus não para aquilo que Ele começou na tua vida, na tua história, de forma alguma. Ele é Deus. A Bíblia diz, amado, que naquele momento Ele tira, vamos imaginar, vamos viajar um pouquinho. Ele tira da gaveta, aleluia, essa rede que Ele já estava pensando em guardar, amado. Aquilo que você tem como sonho, como projeto, aleluia. Ele não vai ficar lá entulhando e pegando, aleluia, sujeira, não. A Bíblia diz que naquele momento, eles, dos 90 metros que eles estavam, deixa eu lembrar você, eles só pescavam em alto mar, em lugares distantes. Eu não sei se você vai entender. Não precisa ir tão distante. Deus traz perto da tua história, da tua vida. A minha Bíblia diz e a tua também. Aleluia, que aonde eu estou eu faço barulho. Peraí, como assim? A Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que... Então, se eu vou para cá, a Bíblia segue. Se eu vou para cá, a Bíblia segue. Sabe por quê? Porque eu sou o barulho. A Bíblia diz que eles lançam a rede. Quando eles lançam a rede, aleluia, eles começam a pular peixe de tudo quanto é lado. Fala para o teu irmão assim: da onde não tem, Deus cria. Levanta a tua cabeça, meu amado, porque aquilo que você está pensando que já morreu, não morreu não. Tem peixe vivo para você. Tem peixe vivo para você. Peixe morto é só para incrédulo, mas para aquele que crê tem peixe vivo. A Bíblia diz, amado, que eles começam a puxar a rede. Eu imagino, aleluia, pastor, eu imagino João olhando para Pedro, Pedro olhando para Tiago, falando: meu Deus, o que está acontecendo aqui? O barco está caindo, o barco está... Ei! Aleluia! Deixa eu falar uma coisa para você. Só quem crê vive
a promessa. Só quem crê sabe o que eu estou falando. Pode se levantar pessoas contra a tua história e contra a tua vida. Se o meu Deus falou, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele falou. A Bíblia diz, aleluia, que eles começam a puxar aquela rede começa a vir com vários peixes. E nós lemos que é peixes grandes. Não, pera aí, é peixe pequeno. Não, pera aí, tubarão? A rede começa a fazer assim, ó, o barco começa a ir junto. Quando Deus dá, Deus não dá qualquer coisa, não. Quando Deus começa a trabalhar na vida do homem, amado, Ele começa a trabalhar de uma forma sobrenatural. Diga comigo assim, projeto de Deus. Projeto de Deus. Nunca falha. Nunca falha. Projeto do homem pode falhar, mas projeto de Deus não falha, não. Quando o homem está na frente, ele até estraga o que Deus vai fazer. Mas quando Deus entra no negócio, Ele entra no movimento e a coisa fica, aleluia, diferente. A coisa fica diferente, sabe por quê? Porque quando Deus faz o sobrenatural. Olha isso. Eles começam a puxar. Deixa eu ver aqui quem foi que chamou ele. Olha isso. A Bíblia diz que o discípulo, no verso 7, o discípulo a quem Jesus amava, quem era? Olha isso. O discípulo a quem Jesus amava disse-lhe a Pedro. Isso significa que ele chamou a quem? A João. Você entendeu? O discípulo a quem Jesus amava era João. E naquele momento, quando ele fala para João, João olha para Pedro. Pedro é mais sanguíneo, amado. Pedro é mais sanguíneo. Olha, eu gosto disso. Porque às vezes tem aqueles caras que são mais sanguíneos, né? Aqueles caras são mais assim, vamos chutar logo o pau da barraca. É engraçado que Deus não tira esses caras. É engraçado, já reparou? Ele é mais sanguíneo, ele é mais doidão. E eu gosto disso, amado, porque é os doidão que Jesus traz. Aleluia! Deus não gosta daqueles, ai, eu sou santo, eu sou santo. E não é bosta nenhuma. Eu estou ao vivo. Eu estou falando do Japão, dos Estados Unidos, está aqui, ó. As pessoas estão me assistindo. O que eu estou dizendo para você é muito real. Tem pessoas que usam gravata, roupa de crente. De vez em quando é xerera, manaço,